pesadas, salvai-nos, Senhor. Nossos gloriamos na cruz de nosso Senhor, que hoje resplandece como novo mandamento do amor. Viver, partilhar cada dia, a dor, a alegria nos faz celebrar a Páscoa de Cristo de novo na vida do povo pra ressuscitar. Nós nos gloriamos na cruz de nosso Senhor, que hoje resplandece como novo mandamento do amor. O povo carrega tua cruz, no escuro e na luz, marchando assim vai. A cruz planifica a vida, resposta sofrida à vontade do Pai. Nós nos gloriamos na cruz de nosso Senhor, que hoje resplandece como novo mandamento do amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, e vamos trazer o transcendente para o imanente. Estamos iniciando o Tríduo Pascal, a Páscoa de Cristo de novo na vida do povo para ressuscitar. Que a vitória de Cristo é a nossa vitória. Solene celebração da ceia do Senhor, que Cristo Senhor instituiu a Eucaristia, o novo mandamento e o lava-pés. Deu-nos o exemplo nos deixou, lavar os pés uns dos outros. Será que nós estamos lavando os pés de nossos irmãos e de nossas irmãs, como Cristo Senhor lavou os pés dos discípulos? E que todos amem o próximo como Cristo Senhor nos ensina. Deu-vos o novo mandamento e deixou-nos o exemplo a seguir. E vos ameis uns
exemplo, o Senhor nos deixou e instituiu o novo mandamento, que todos amem o próximo, amem todos igualmente. É o que Cristo está nos ensinando. Deu-nos o novo mandamento e o exemplo nos deixou, e que todos sejam prudentes e façam tudo o que Cristo está nos dizendo. Na liturgia dessa solene concelebração da Ceia do Senhor, na primeira leitura do livro do Êxodo, a pedagogia fundamental é a ceia pascal, é a Páscoa dos judeus da Aliança Antiga. Assim como está narrado nessa primeira leitura do livro do Êxodo, que acontecia a Páscoa dos judeus. E respondendo à primeira leitura, no Salmo 115, um salmo de súplica ao Senhor, que a lógica do refrão é a Eucaristia que Cristo Senhor instituiu. Que o cálice por nós abençoado, o cálice que Cristo abençoou, é a nossa comunhão, que todos nós recebemos o corpo e o sangue de Cristo Senhor. Na segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, a pedagogia fundamental é a instituição da Eucaristia. Cristo Senhor instituiu a Eucaristia naquela tarde santa de quinta-feira. Estava na mesa com os apóstolos e foi na noite em que foi entregue. Na noite em que foi entregue, que foi naquela tarde santa que Jesus instituiu a Eucaristia e a última ceia, a ceia derradeira. Instituiu a Eucaristia. Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em minha memória. E depois, na mesma ceia, com o cálice, disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. É a nova aliança, que é a ceia da nova aliança. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-o na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lava os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mas mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos.
Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus lavou os pés dos discípulos e esse exemplo nos deixou que a lógica é a fraternidade, o amor por todas as pessoas, amar todas as pessoas igualmente. E instituiu o novo mandamento, que ele já sabia que estava chegando a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Metafisicamente falando, ele já sabia que iria sair desse mundo sensível e voltar para o inteligível de onde ele veio. E amou-os até o fim. Instituiu o novo mandamento. Amou-os até o fim. E assim todos nós temos que amar em todos os momentos. Amar todas as pessoas como Cristo Senhor o amou e deixou-nos o exemplo e instituiu o novo mandamento. E estava tomando a ceia naquela tarde santa de quinta-feira. E como nós vimos no Evangelho de anteontem, de ontem, Jesus anuncia a traição de Judas o Iscariotes. E hoje estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de o entregar a Jesus. Estavam tomando a ceia, como nós vimos no Evangelho de anteontem. Jesus anuncia a traição de Judas e os discípulos ficaram preocupados querendo saber quem era. E Jesus anuncia: será aquele a quem eu der o pão passado no molho. Jesus molhou o pão e deu a Judas o Iscariotes. E hoje no Evangelho dessa tarde santa, da ceia do Senhor, o diabo pôs no coração de Judas o Iscariotes o propósito de trair Jesus. Porque Judas o Iscariotes era guloso, só queria saber do capitalismo, não vivia o amor de Deus. Um dos 12 discípulos era ladrão, como nós vimos no Evangelho de segunda-feira, da bolsa que ele tomava de conta e roubava tudo o que era depositado na bolsa. Como é triste. E hoje, no Evangelho dessa solene concelebração da ceia do Senhor, o diabo já tinha posto no coração de Judas o propósito de trair Jesus, de entregar Jesus. E Judas foi lá aos sumos sacerdotes e argumentou para eles: o que me dareis se eu entregar Jesus? Pediram 30 moedas de prata. Como é triste. Judas era guloso, só queria saber do capitalismo e o que ele fez. E Jesus já estava sabendo tudo o que iria acontecer naquela tarde santa. Tudo colocado em tuas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava. É o Verbo encarnado que veio renovar todo o mundo que o criou e está chegando a hora dele voltar. E lá já sabia que estava chegando a sua hora,
levantou-se da mesa que instituiu a Eucaristia e amarrou uma toalha na cintura e começou a lavar os pés dos discípulos. Esse amarrar uma toalha na cintura é fazer-se servo, ser o servidor. Lavar os pés uns dos outros é a fraternidade, é o amor. Será que nós estamos lavando os pés uns dos outros? Estamos vivendo em fraternidade e amando como Cristo está nos ensinando? E derramou água numa bacia. Como é bonito. Levantou da mesa, colocou um cinto na cintura e derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugava com a toalha com que estava cingido. Será que nós estamos fazendo como Cristo Senhor, lavando os pés dos nossos irmãos e de nossas irmãs? É ser servo. O exemplo que Cristo nos deixa é ser servo. Será que nós estamos sendo servo como Cristo Senhor está nos ensinando? Estamos lavando os pés das pessoas como Cristo Senhor lavou os dos discípulos? Esse exemplo ele nos deixou e que todos vivam esse exemplo com amor. E lá Jesus, lavando os pés dos discípulos, Pedro disse: Pedi, tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus fala que para ter parte com ele tem que lavar os pés. Não terás parte comigo se eu não te lavar os pés. E assim, Cristo está lavando os nossos pés e nós temos que lavar os pés uns dos outros, de todas as pessoas. E Pedro, vendo o Senhor lavar os pés dos discípulos, pediu para o Senhor lavar também as mãos e a cabeça. Esse lavar as mãos e a cabeça é se purificar, se ungir em Cristo Senhor. E Jesus argumenta, depois que Pedro pede para lavar as mãos e os pés, Jesus argumenta: quem já se banhou não precisa lavar os pés, que já está limpo. E nesse argumento de Cristo Senhor, é também anúncio da lógica da traição de Judas. Também vós estáis limpos. Está falando dos discípulos, mas não todos. Vós já estáis limpos. Quem é prudente, vive a ética do amor de Deus, está limpo. Mas quem é guloso, apegado ao capitalismo, só quer ter ganância, não está limpo. É que Cristo Senhor fala: vós estáis limpos, mas não todos. Não todos os discípulos estavam limpos. Que ele sabia quem o iria entregar. Por isso que nem todos estáis limpos. Como anteriormente nós vimos Jesus dizendo: ai daquele que me entregar, seria melhor que não tivesse nascido. Jesus argumenta pela lógica o seguinte: porque vai desesperar da misericórdia de Deus, e assim aconteceu com Judas. Como São Bento comenta em sua regra, nunca se desesperar da misericórdia de Deus. E Judas, o Iscariotes, não se arrependeu, desesperou da misericórdia de Deus. E Pedro quer que lava todo, as mãos e os pés e a cabeça, mas já está limpo. E aqui Jesus fala de lavar interiormente, que temos que lavar os pés. Os nossos pés têm que ser lavados e nós temos que lavar os pés uns dos outros. E logo
Jesus lavou os pés dos discípulos, tirou o manto que o vestiu e sentou-se de novo na mesa que ele se fez servo. E pede: compreendeis o que acabo de fazer? Pergunta para os discípulos naquele momento, e hoje está perguntando para todos nós. Será que nós compreendemos o que Jesus fez? Lavou os pés dos discípulos? Que para compreender, todos nós temos que lavar. Que ele é o Mestre Senhor. Os discípulos chamam de Mestre Senhor. E ele argumenta: pois o dizeis que eu sou. Mestre Senhor. Jesus argumenta falando de sua divindade. Mestre Senhor, que ele o é, mas ele se fez servo, que lavou os pés uns dos outros, e também nós temos que lavar os pés uns dos outros, das outras pessoas, lavar os pés como Cristo Senhor lavou dos discípulos. E que todos estejam limpos, que quem é prudente, vive a ética do amor de Deus, está limpo. Ele nos deu um exemplo, e todos nós temos que fazer a mesma coisa. Lavar os pés uns dos outros, lavar os pés das outras pessoas e seguir o exemplo de Cristo Senhor. Que toda a gente lavem os pés uns dos outros, vivam o novo mandamento, amem todas as pessoas igualmente. É o Evangelho do lava-pés naquela tarde santa, que inicia falando do novo mandamento que Cristo instituiu e do lava-pés, que é a fraternidade, amar todas as pessoas igualmente. Que todos amem e que todos lavem os pés uns dos outros. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção da nossa vida, ilumine que todos tenham fé, permaneçam em Cristo, façam tudo o que Ele está nos dizendo, lavem os pés uns dos outros. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido abandonado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícias e de me alcançar o que vos rogo. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo da Virgem Maria, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixou
nosso Senhor, tu és o Mestre, os meus pés não lavarás. O que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. Se é o vosso Mestre, Senhor, vossos pés hoje lavei. Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Ceia, jarro e bacia tua mão, lavou os pés dos discípulos, estes envoltos deixou, aos pés de Pedro inclinou-se, ó Mestre, não por quem és, não terás parte comigo, se não lavar